BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A integração pós-fusão de escritórios de advocacia é um processo crítico para garantir que a união entre as firmas resulte em sinergias operacionais e culturais que sustentem o crescimento e a eficiência da nova entidade. Segundo David Meister, renomado especialista em gestão de serviços profissionais, a integração bem-sucedida requer mais do que apenas alinhar estruturas organizacionais. É fundamental promover a integração cultural, respeitando as identidades de cada equipe e alinhando-as a uma visão estratégica comum. Esse alinhamento ajuda a construir confiança e facilita o compartilhamento de conhecimento e práticas entre os profissionais, resultando em uma base mais coesa para o atendimento ao cliente e a geração de valor. Este é o tema de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o professor Arão Sapiro, professor de cursos de graduação e pós-graduação em Administração e Engenharia de Produção, graduado e mestre em Administração de Empresas pela FGV e a ESP, com certificados de Educação Continuada pela FEA, USP, e de Ensino do Método de Estudos de Casos pela Harvard Business School. Autor de inúmeros artigos, ensaios e pesquisas sobre liderança, planejamento estratégico, incluindo Por Onde Eu Conheci o Professor, pelo seu livro escrito em conjunto com o professor Hidalberto Chiavenato, Planejamento Estratégico, lançado pela editora Atlas, se eu não me engano, né, professor? Isso mesmo, perfeito. E ele possui uma grande experiência em consultoria para organizações nacionais e multinacionais, públicas e privadas, mentor para a implementação das melhores práticas do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Como conferencista, viajou pelo Brasil, Angola e Estados Unidos, abordando temas relacionados à advocacy em prol da cultura de confiança. Criador do Instituto de Estudos para a Colaboratividade, o INSEC, sociedade civil de interesse público, cujo objetivo é incentivar a colaboratividade de forma sustentável no longo prazo, com uma visão que vai além do lucro no curto prazo. Professor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Gabriel, eu que aceito, é uma grande alegria participar do seu podcast. É uma oportunidade de nós nos manifestar, dependendo do que você venha a nos perguntar, né, e desenvolver. E eu tenho bastante orgulho de ter sido convidado por uma pessoa tão competente, tão jovem. Precisamos muito dessa associação entre pessoas jovens, com muita experiência, e pessoas que nasceram simplesmente antes, também com uma vasta experiência. Então, eu tenho ideia de que nessa associação nós criamos muito valor, não é? É isso aí, professor. Professor, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória para a gente e como o senhor chegou até aqui. Olha, Gabriel, eu posso me considerar... Antigamente a gente falava um outro termo, mas hoje mais politicamente correto, eu sou um rato de biblioteca, de literatura. E eu estudava muito e sempre apreciei as questões das organizações. Engraçado que, hoje em dia, o pessoal muito se fala de mentoria, de coaching, né? E, de um modo geral, é aplicado face a face, pessoa para pessoa. E uma coisa assim meio paradoxal, face a face eu não me sinto tão bem, é uma responsabilidade muito grande. Mas me põe na frente de 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, eu me sinto bem falando, me sinto muito confortável, né? Bom, a minha história, como você falou, eu caminhei há muito tempo, sou formado em 74 pela escola EASP da GV. Depois de formado, eu busquei algumas atividades como empreendedor. No Brasil é muito difícil empreender. E na época que eu arriscava essas atividades, não havia também um mercado de capitais e investidores. E, de fato, a empresa privada não é nada privilegiada na nossa cultura de negócio, tá? E aí, como tenho sempre essa vontade de estudar, eu fiz uma virada. 10 anos. Antes disso, uns 5 anos, eu fiz na GV ainda, o SEAG, que era o antigo o curso de extensão, né? E
fiz também o mestrado. E eu tomei a iniciativa, mesmo casado, pai de 2 filhos, eu vou me arriscar na vida acadêmica, sem outra alternativa. Então, foi uma medida de extremo iniciativa, extremo risco, Sim. porque fiquei 2 anos lá, principalmente com mestrado, que exige quase uma dedicação, mais um tempinho para preparar a monografia, enfim, e me lancei na vida acadêmica e estudioso. Aí passei por N escolas, na própria FGV, dei aula na ISPM, na própria FAP, durante muitos anos. Nos anos mais recentes, eu fiquei 15 anos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Escola de Engenharia de Produção, que é muito próxima da administração. Eu até ficava muito transtornado quando eu via os nossos queridos engenheiros de produção. Qual é o seu sonho? Eu quero trabalhar na BBA, quero trabalhar no XP, quero trabalhar no Itaú. E pior que eles obtinham e obtêm mais vagas. Sim. Que, como a gente fala, né, Gabriel? Pô, quem está contratando? Sim, sim. O recém-formado em engenharia de produção, ele é melhor do que o administrador, porque ele tem familiaridade com o Excel, nos bons tempos. Hoje tem mais familiaridade com a inteligência artificial. E é verdade. Muito bem, então eu fiquei anos e, paralelamente, como eu falei, eu sempre busquei fazer uma consultoria para as empresas, a partir do meu conhecimento, mas, sendo breve, a coisa se desenvolveu conforme os interesses da área de gestão se mostravam diferentes. Então, já no início da minha carreira como consultor, 92, 93, 94, 95, eu me apresentava na área de branding, de marca, Na ocasião, tive a oportunidade de traduzir, fazer a tropicalização de um texto fundamental do marketing, muitos conhecem, chama-se Administração de Marketing, de Philip Kotler. Sensacional. É sensacional, e o interessante desse convívio que eu tive com ele, para ajustar o texto para o Brasil, enfim, é que eu aprendi a escrever livros com o livro dele. Por quê? O Philip Kotler não escreveu nada, eu brinco um pouco assim, mas é verdade. O que ele fez foi pôr em ordem uma disciplina, ou seja, criou a disciplina de marketing a partir de todos os textos que ele referenciou. Então, anos depois, quando eu fiz essa parceria com o Alberto Cavernato, o livro Planejamento Estratégico, hoje está da 5ª edição, indo para a 6ª edição, publicada em todos, além do Brasil, publicado em espanhol para todos os países de língua espanhola, fizemos esse mesmo exercício. Então, o que a gente fez foi criar uma disciplina do tema planejamento estratégico, de muito sucesso. Mas eu fui caminhando conforme eu saí do marketing. Não é que eu saí do marketing, mas evoluí para planejamento estratégico, depois evoluí para governança corporativa, e sempre em exercícios de facilitação nas empresas. Nos dias de hoje, eu estou muito conectado a temas como compliance, como integração de empresas, no caso de mergers, acquisition, fusões, que é onde essa coisa do compliance, a coisa da transparência, pega mais. E, associado a esse tema, tem as questões de meio ambiente, do propósito social das organizações, é o chamado ESG. Então, eu estou muito ligado a essa atividade, né? De propiciar um conhecimento maior. E nessa maneira, terminando, Gabriel, a minha apresentação, eu não sou mais consultor. Consultor é aquele profissional que vai nas empresas e fala, olha, é assim, assado, né? Faz um pouco o papel do advogado, é assim que tem que se defender, é assim que tem que atacar. Não, eu atuo como facilitador e não é mediador, moderador. Conceitos atuais como integridade, próprio compliance, conformidade, gestão de risco e outros temas da administração, como o próprio merger, os profissionais e as profissionais não conhecem, quer dizer, conhecem, mas não sabem chegar nos fundamentos. Então, a minha prática hoje é muito de workshop com profissionais, para explicar exatamente e fazer um alinhamento desses conceitos. É isso que eu faço e que traz muitos frutos para as organizações. Desculpa me estender. Imagina. Essa é a história. Imagina. Eu tenho mais um detalhezinho, mas vou deixar para frente que eu... Não, pode contar, professor, por favor. Esse ano eu tive uma grande felicidade, uma grande honra também, de ver publicado um livro de minha autoria,
Strategic Management, uma gestão estratégica, editado nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né, pela Spring, que é um livro, ele não é nenhuma tradução de livro em português, é um livro feito para o exterior, Strategic Management, e deu muito orgulho, porque é muito raro um autor do sul global ou da América Latina ter essa oportunidade nos mercados de Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Ásia. Então, eu vi esse livro que é muito rico, colorido, um livro muito bem feito. Se você tiver interesse, Gabriel e nossos queridos participantes desse podcast, já está disponível em todas as livrarias do mundo, inclusive da Amazon. Excelente. Esse ponto que eu queria destacar. Muito bacana, professor. Com certeza aqui já está na minha lista de leitura e vou ler com certeza. E, professor, a gente está vendo hoje, entrando no nosso tema, o mercado jurídico, ele sempre tem muitas movimentações, sempre não, né? Mas agora nos últimos anos tem tido várias movimentações, a gente vê de um escritório incorporando o outro, se juntando e tudo mais, e a gente vê também as dificuldades que tem da integração cultural. Então, dito isso, queria fazer uma pergunta, nossa primeira pergunta, professor, como que o senhor definiria o conceito de integração cultural em processos de fusão de escritórios de advocacia? Eu vou me permitir iniciar um pouquinho diferente do que você já quer ir para a cereja do bolo, tá certo? Isso aí, professor. Mas deixa eu fazer um introito anterior, que é o seguinte, na preparação da nossa conversa, eu tenho toda uma experiência, tenho vários processos de M&A pelas quais eu participei, não é? Falei, deixa eu fazer uma pesquisa rápida da atualidade desse assunto na internet. Aí fui do pai dos Googles, o nosso Google, não fui no chat GPT, não, fui direto no Google. O interessante, a dificuldade, quando você coloca M&A escritórios de advocacia, aparece escritórios de advocacia especializados em M&A. Pouco é coberto M&A de escritório. E foi uma luta. Como é que eu vou achar isso? Aí, M&A entre escritórios de advocacia, é a mesma coisa. Associação entre escritórios de advocacia. Vinha a associação de advogados. Vem toda a legislação. Eu não encontrava esse tema. Até na pesquisa que a gente sempre faz, depois de 1 a 2 horas de puxa daqui, vai para lá, vem para cá, eu encontrei um termo que traduz o que a gente quer falar. Então, os escritórios de advocacia tratam esse assunto não como merger e acquisition, ou como associação, né? E aquisição. Tratam como fusão. É isso mesmo. É interessante. Então, parte desse preceito, né? De quando veja que a gente tem que falar de duas coisas. Uma é a associação de advogados, parceria de advogados, que é um tema diferente. Mas quando a gente fala de um grande escritório ou de um escritório de determinado tamanho, vai se fundir a outro, dando o surgimento de uma outra empresa. Inclusive, a legislação meio que obriga duas empresas que se associam a criar uma terceira. Não é possível uma banca ter duas bancas no mesmo CNPJ, por exemplo. Sim. Tanto é que tem o próprio Supremo Tribunal Federal identificou que o escritório de advocacia não é uma empresa comercial. Então, tem que ter esse trato diferenciado. Sim. Muito bem. Então, caminhando por aí, eu vou te falar o seguinte. Se fala muito da cultura como sendo o ponto central. Em vários artigos, várias experiências falam é importante a cultura, é o ser humano. É verdade também, mas tem toda uma teoria anterior sobre a questão quando vai se fundir, quando vai se aproximar. Então, o primeiro elemento que eu queria... Se eu estiver desviando muito do que professor, você quer falar... eu tô amando, professor. Não se preocupe com o nosso roteiro. Pode seguir que está tudo certo. Nossa, a gente vai cair no precipício e... Não. De maneira alguma, professor. Primeiro, vamos generalizar. Nós estamos lidando com empresas de serviços. Serviço, como todos nós sabemos, é uma coisa intangível, você não pega, né, um processo. O processo é físico, é um processo, mas tudo que está por trás, o que foi conversado nas audiências ou entre membros, enfim, ela não é tangível. Então, não diria que é cultura, mas há uma postura profissional do prestador de serviço como sendo detentor de alguma coisa que ninguém tem.
Isso vale para advogado, vale para médico, vale para o profissional de tecnologia, vale para o engenheiro. Há como se fosse um orgulho, eu nem diria que é um orgulho, mas uma crença de que, de fato, eu conheço uma coisa, então eu vou te tratar, eu vou te defender, eu vou resolver o seu problema de gestão. Dando pouca crença. Por que alguém chama um advogado? Por que alguém contrata o serviço? Aí tem uma pegadinha da gestão de serviço. A rigor, quando a gente fala de serviço, a própria pessoa pode prestar o serviço. Pode prestar. Uma limpeza de casa. Por que eu contrato alguém para ajudar? Geralmente são mulheres, às vezes homens, na limpeza. Eu sei limpar a minha casa, a minha sala. Por que eu contrato? Porque é mais fácil, é mais barato. Por que eu contrato um médico para ver o que eu tenho? A rigor, eu sei o que eu tenho. Né? É uma dor aqui, já uma suspeita. Eu pego um médico que ele possivelmente já passou por situações semelhantes a mim, então é mais rápido. Eu não vou ter que ficar 6 anos, mais 4 de residência, para saber o que eu tenho. Pilotar avião é a mesma coisa. Muitos pilotam seus aviões. Há muitos casos de aviões que estão caindo, de repente entram os passageiros, conseguem tirar, né, o avião do colapso. Uhum. Os advogados são a mesma coisa. Tanto é que em muitos contratos você tem lá, cada vez mais, um estabelecido, esse contrato, fórum como é que fala? Tem um fórum adequado para tratar do assunto, é o Foro de São Paulo. Ah, sim. Mas, pouco a pouco, vem surgindo essas cláusulas de boa-fé. Ou seja, se surge alguma coisa diferente, as partes vão tentar se entender, ou, antes de ir para a justiça, vamos buscar uma mediação extrajudicial ou ainda uma arbitragem. Sim. Então, o pessoal está evitando a justiça, mostrando isso. Muito bem. Então, prestação de serviço tem essa questão, que não é somente comercial, passa pelo conhecimento das pessoas. Quando a gente começa a falar de associação e de cultura, e de fusão, de aquisição, não é que isso tem que ser trabalhado, isso não vai mudar. Imagina o Hospital Einstein e o Hospital Sírio-Libanês se associando. Uhum. Mesmo se tomar um hospital por unidade, um Einstein, um Sírio-Libanês, cada clínico, cada profissional de saúde, cada paramédico é uma sentença, tem a sua própria decisão de como resolver o assunto. Sim. Então, já é um desafio, e a gente vê uma tensão muito grande entre a administração de uma empresa de serviço e os profissionais de serviço. Uhum. Então, eu diria o seguinte, a cultura é importante. Por outro lado, virou moda, fusão, associação, aquisição, porque tem essa crença de que por aí a gente vai crescer sem fim. Né? Recentemente, eu vi a Unidas, que é de locação de carros, Sim. fez N aquisições, 15, 20 aquisições, no afã de conquistar mercado. Essa não é uma boa regra. Antes de pensar, tudo bem, se já fez a aquisição, a gente já cai para o pós-merger, né? Como é que fala? Sim. Mas sempre é tempo de avaliar por que se fez aquela associação. Então, a teoria econômica nos encaminha para 4 situações. Essas 4 situações precisam ser estabelecidas. Por que se vai fazer uma fusão? Primeiro, é a questão da escala. Tá certo? Sim. Então, você tem um escritório com determinado número de clientes, determinadas áreas de atuação. Então, parte desse princípio. Se o meu escritório se associar com outro escritório, eu vou ter um número maior dentro da mesma categoria, se sou um escritório trabalhista, se sou um escritório tributário, se vai ampliar e a parte do overhead, que é o custo fixo, vai se manter.
vai manter? Não estou dizendo nem mandar embora, dispensar advogados, nada disso. Estou dizendo a parte administrativa. Pode ser uma boa desculpa. Tudo bem, um escritório com 40 advogados atrai um outro grupo de mais 40 advogados, todos eles competentes. Mas e a burocracia? Será que vai aumentar? Então, essa é a primeira possibilidade. A outra possibilidade a gente chama economia de escopo, que é o seguinte: eu sou um escritório de tributário, né? E agora eu vou ampliar minha atividade ou geograficamente ou por especialidade, né? Essa economia de escopo também parte desse princípio. Não aumenta a escala, mas reduz ainda o custo fixo também. Só que é diferente. O custo fixo te permite ampliar. Você mantém um custo fixo ampliando suas atividades. E a economia de escala é aumentando o seu faturamento. São coisas diferentes. Se não há uma concordância, um alinhamento entre os dois grupos ou os dois escritórios estão se aproximando, um vai querer aumentar o faturamento, o outro vai querer aumentar o escopo. Vai dar problema. Uma outra situação, e essa é muito importante, talvez a mais, que eu reputo como a mais valorizada, a economia do aprendizado. Muito pouco tratado, Gabriel. É o seguinte: um escritório se aproxima do outro carregando todo um capital intelectual. Sim. Mas qual é o grupo de advogados que vai querer compartilhar esse patrimônio cultural, essa experiência, esse network de longo tempo, ser absolutamente transparente? Então, você vê que a gente não mexeu ainda com cultura. A cultura, se você falar, vai a cultura. Muitos falam cultura, eu falo diferente. Eu falo de poder. Quem é que vai mandar, entre aspas, né? No bom sentido, quem é que vai dar a direção do novo negócio? Não, pega os 5 advogados do escritório, os 5 escritórios de advogados, põe numa sala para conversar. Pega 100 advogados que vieram junto, os colaboradores, os receios da mudança, não vai dar certo. Então, é preciso ter esse acordo. Bom, quando o seu escritório tem um interesse de aproximação, é só a fusão que pode ser? Não. Tem várias outras possibilidades e vários estágios. Por exemplo, uma franquia. Pode ser uma franquia, desde que você tenha as normas, os procedimentos de franquia. É uma maneira de crescer extraordinária. Franqueando, você fez os cursos da AGV. A AGV é muito bem sucedida, apesar de algumas críticas, e ela oferece MBA por todo o Brasil. E aí alguém no Rincão, lá em Rio Branco, lá em Rondonópolis, tem o oferecimento de um curso da GV, não da IASP, viu? Mas da GV, um MBA, pode ser à distância ou não, oferecido e vendido por uma empresa local, tem essa franquia, e os professores da GV viajam a essas localidades, ou participam da educação à distância. Isso é muito interessante. Pode ser joint venture. O que é joint venture? 2 empresas que não necessariamente elas se unem, se fundem, mas elas estabelecem algum tipo de parceria no nível administrativo de economia de atividades. Pode ser uma aliança estratégica. E uma outra solução muito pouco falada, Gabriel, que você vê mais nas empresas de consultoria, as grandes consultorias, que é o grupo de negócios. Vamos pegar uma empresa, KPMG. Todos sabemos, KPMG ela é uma empresa de consultoria, mas ela tem o braço legal, tem o braço advisor, tem o braço financeiro. Então, o mesmo pode acontecer, às vezes é uma solução melhor. Um escritório de advocacia criar um braço para desenvolver seguros, para desenvolver consultoria, para desenvolver, não necessariamente
sendo uma fusão de empresas, mas são como se fosse um guarda-chuva, cada um tendo a sua própria vida. Bom, o que é importante ver? Eu diria para você assim, o merger, ou qualquer fusão, enfim, aquisição, ele é um casamento. Tem todas as características, ainda não cheguei na cultura, tá? Tem todas as características. Por exemplo, um escritório grandão, super poderoso, cheio dos seus contatos, se for adquirir ou for se fundir com um outro escritório de menor porte, é como uma jovem casar com um senhorzinho de 85 anos, ou uma princesa riquíssima casar com um plebeu que não tem como cair morto. Não dá certo. Pode não, quer dizer, não é que não dá certo, mas é mais difícil de dar certo. Então, essa situação de igualdade, de avaliar exatamente o que cada um vai trazer para essa fusão, é importante discutir. Tendo feito a fusão, fez a fusão, tudo bem. Vamos lá. O que a gente tem que discutir? Um ponto importante, a estrutura, a nova estrutura. Como é que vai ser essa estrutura? Quem serão os prejudicados, quem serão os beneficiários? Começamos pensando primeiro nos beneficiários. Por quê? Numa fusão, há muita incerteza, as pessoas ficam inseguras, a perda de talentos. No mercado em geral, só para você ter uma ideia, somente 20% das mergers são bem-sucedidos ao longo do tempo. Eu não tenho esse número para a área de legal, mas são fusões que ou não se complementam, ou que não dão certo, são desfeitas. Eu teria que acompanhar um pouco mais o mercado jurídico para isso. Mas, pela regra geral, é isso que acontece. Por quê? Não se combinou a estrutura formal, quem é quem, o que fazer. Não adianta ter 2 advogados trabalhistas, vai dar treta, né? Outra coisa, é importante se discutir anteriormente, vamos dizer, não anteriormente, mas se discutir as crenças. Como eu falei, alguém quer crescer o negócio, um quer virar um escritório de massa, de processos pequenos, mas em grande escala, o outro quer ser uma boutique. Como não dá para associar? Sim. Até dá, mas é muito difícil, né? Questão das compensações. A empresa que adquiriu outra, como é que vai ser compensado? Outra coisa, os clientes. Será que os clientes topam essa associação? Como explicar para os clientes que eles não serão prejudicados? E o caso de encavalar clientes, os mesmos advogados. De repente, eu estou sendo tratado por um escritório na área trabalhista. Agora, você, pelo mesmo escritório, um outro assunto, um outro advogado, né? Um outro ponto importante é a questão da gestão de TI. Até juntar as partes e fazer toda a transparência, toda a transição digital é muito trabalhosa, né? E, associado a isso também, tem a questão da compliance, que agora já posso te falar. Sim. A compliance não envolve tanto ainda a cultura, envolve processos, né? Então, nesse campo, temos que avaliar 2 mecanismos. Um mecanismo é o chamado PEP, é um termo em inglês, Performance Planning Evaluation Program. É um programa são os indicadores de performance, de planejamento e de avaliação. São os indicadores, praticamente, os indicadores de performance. Quais serão eles? Ou quais são eles? Como as pessoas, depois da fusão, vão ser medidas? Vou dar o exemplo que eu conheço com mais familiaridade, o Hospital Albert Einstein. Eu fiz uma pesquisa nesse campo. Eu vou dizer para você, não é um ambiente muito confortável para os clínicos e médicos. Eles são medidos até quase isso, se cortaram as unhas e cortaram o cabelo.
Não é bem isso, mas Eu entendi. é muito próximo. Atendimento de clientes. Foi cobrada a consulta? Não foi? O indicador de retorno. Então, eu dei alta para um cliente. Se ele não voltou, eu ganho pontos. Se ele voltou daqui 2 semanas, eu perco pontos. Então, tem um conjunto de pontos que hoje se busca. Possivelmente os escritórios de advocacia vão, se já não tem, uma matriz gigantesca de indicadores de performance. Tem que se criar uma coisa assim, né? Na área, vamos dizer, de finanças, né? Há pouco tempo eu acessei a matriz de performance, um trainee me mostrou, são mais de 360 indicadores numa matriz. Sensacional. E aí você tem que ir para o quadrante superior, acho que é direito, né? Se você está atendendo todos esses quesitos ou não, alguns sim, outros não. Agora, se você ficar no quadrante inferior esquerdo, danou, você já pode contar, pode passar no RH. É chato, mas é importante. Quando você tem N advogados, N situações, não pode matar a criatividade, mas esses indicadores, eles mostram, pelo menos, um alinhamento do que se espera de cada um, como fazer. E a outra importante, aí sim vem a cultura um pouco, Gabriel, é um outro termo, o RPL, que diz respeito ao conhecimento, o aporte de conhecimento dos profissionais que estão lá. No caso jurídico, é o saber jurídico. Como isso é mostrado? Não adianta dizer que eu escrevi 2 livros. Quanto eu conheço? Então, você tem que fazer muitos exercícios, vários workshops, de compartilhamento de conhecimento. De uma parte, pode ser trazendo profissionais externos para compartilhar conhecimento. Opa, espera aí que a nossa, nessa live, um café diferente, um chazinho. Convido a todos os espectadores, deem uma paradinha aqui, é o tempo de tomar um chazinho ou um café. Excelente, professor. Muito bem. Mas o mais importante é um ambiente, uma cultura de compartilhamento. Como conseguir isso? Eu vou dar um exemplo prático. Vi há pouco um documentário sobre preconceito. Então, preconceito. Eu me lembro, eu acompanhei a fusão, posso dizer, porque agora é um conhecimento, aconteceu há pelo menos 10 anos, a fusão entre a KPMG e a BDO. Uma consultoria menor e todos têm o legal, né? Todos têm a área de legal. E me chamaram porque estava acontecendo o seguinte: quando vieram os consultores da BDO, que não são das 4 grandes consultorias, ninguém falou nada, mas eles eram deixados de lado. As menores consultorias iam para eles, os piores projetos. Tá? Mas houve um entendimento que iam associar e seria bom para a KPMG. Bom, aí eu te conto a história do documentário. Isso acontece muito, viu? E aí vem a história do documentário sobre preconceito. Então, eles puseram um ratinho numa gaiolinha de fácil abertura. Dentro dessa gaiolinha, dentro de uma caixa grande. Colocaram um ratinho branco, um preso branco e um outro ratinho branco. Não deu 2 minutinhos, o ratinho branco que entrou na caixa ficou preocupado com quem estava na gaiola e ele, puxando uma alavanquinha, soltava o ratinho branco. Na sequência da experiência, o mesmo ratinho branco, mas só que na jaula tinha um ratinho com rabo preto. Tinha o dorso, né? E uma outra espécie de ratinho. O ratinho branco nem dava bola para o sofrimento. Como é que eles fizeram? Passaram-se algumas semanas, colocaram no ambiente aberto o ratinho branco e o ratinho de rabinho preto. E conviveram. Muito bem. Aí, passado esse teste, pegaram o ratinho branco, pegaram outro ratinho de rabo preto preso
o ratinho branco foi lá e abriu a jaula. Isso é parte principal, fora todas as outras que eu falei, tá bom, Gabriel? Mas também é importante, é o seguinte, nós temos dificuldade de lidar com o diferente. Não adianta a nossa boa vontade. Hoje se fala muito de diversidade, de equidade, de pertencimento, se fala tudo. Mas pode ser que nessa fusão venham pessoas, por acaso, são LGBT, são negros, são mulheres, e pode ter algum tipo de preconceito com relação a essas pessoas. Vamos imaginar um escritório muito conservador, que só tem advogados. Hoje já é mais difícil, mas tem muito, principalmente por parte dos fundadores, né, do escritório. Isso vai acontecer. Como resolver isso? Às vezes, uma ótima fusão acaba não dando certo, porque uma mulher não tem o espaço devido, uma pessoa negra é tratada de um modo diferente. Então, vamos pôr todos esses seres humanos numa caixa e conviver. Que a gente fala, eu tenho falado isso, que é o letramento. O letramento que é isso. E vale também para especialidades diferentes. Um advogado tributário, na frente de um advogado trabalhista, na frente de um advogado tributário, o tributário vai se sentir superior. Você conhece mais isso. Não convivi, mas posso supor. Ou seja, especialidades de merger, tributário, grandes fusões, lidando com causas no Supremo, olha com diferença um advogadozinho trabalhista. É verdade isso? Eu não sei, Gabriel, não quero te entrevistar. Mas... Não, professor, mas acho que dá para dizer que existe, sim, às vezes em alguns lugares, esse tipo de preconceito, com certeza. Então, a palavra de ordem é letramento. Não depende tanto do preconceituoso. Depende mais de quem está sofrendo o preconceito. Como assim? Como eu lido com um LGBT? Que nome que eu uso para ele? Posso falar que ele é gay? Posso falar das preferências dele? Posso perguntar se a preferência sexual dele impacta no trabalho? Uma conversa livre, de um modo geral, se não criar um ambiente cultural para essa conversa, vai ter disfunção, vai ter distorção. E como é que você me pergunta isso? Que é isso? Está doido essa preconceito? Não. E da mesma maneira, posso perguntar para o negro, eu aprendi há pouco tempo como lidar com esse... Como é que eu falo? Preto, mulato, não pode, pode, não pode. A melhor palavra é negro. Eles não se ofendem, de um modo geral. Se ofender, me explica por que ofendeu. Eu, por exemplo, eu sou de ascendência judaica. Sofro bullying da mesma maneira. Israel é genocida. Como é que eu explico? Como é que eu reverto? Como é que eu sofrendo algum tipo de preconceito, estimulo a outra pessoa a manifestar seu preconceito e não deixar enrustido. Então, são coisas, vamos dizer assim, difíceis, mas que precisam ser tratadas. De modo que, agora só vou falar o seguinte, sobre a transparência. Por favor. Comecei a falar sobre é um tema polêmico, esse assunto da igualdade, que hoje está presente. Sim, está presente nos escritórios de advocacia e presente também quando há uma situação de associação imersa. Né? Não adianta falar, vamos ser transparentes. É técnica, não tem amador na questão de transparência. Sim. Transparência nasce na livre comunicação. Bom, vem a pergunta. O que pode ser comunicado abertamente e o que não? É preciso ter uma regra mais liberal na comunicação. Sim, é fato. Algumas comunicações são sigilosas. Mas quanto mais comunicação entre as partes e cascateado para baixo do escritório, tem muita coisa que é guardada a sete chaves que não precisaria ser. Então, a primeira discussão sobre transparência é o que a gente chama do disclosure, ou seja, qual é o limite de abertura dessa comunicação.
é muito importante para não criar rádio peão, a desconfiança, somente no momento que está se consolidando uma fusão, né? Com certeza. Outro ponto importante para ser tratado: as pessoas, tanto profissionais como não, têm muita dificuldade de ser claro, principalmente o prestador de serviço, o advogado, o médico, o engenheiro. Eles começam a falar em como é que é quando o advogado fala no seu linguajar próprio. Juridiquês. Juridiquês. No juridiquês, ainda é bem comum, infelizmente. Isso não é questão, isso cria desconfiança. Você perde um termo que é em inglês, eu gosto do termo em inglês, mas é muito falado, é o trust. Sim. Tenta falar, a audiência é mais importante do que o emissor. É o que eu sempre falo, né, professor? O juridiquês, você conversa com quem fala juridiquês. O português, você fala com quem fala português, né? Então você adequa a comunicação a quem está ouvindo, né? Não diferente. Então, mas poucos têm essa sensibilidade. Então, nós mesmos, administradores, falar de stakeholder, de targets, de balance scorecard, o pessoal vai ficar, se fala muito hoje, né, os objetivos do milênio, ODS, as pessoas ficam não entendendo. Então, tomar o cuidado de falar isso, né? E a clareza, e outra muito importante na transparência, é a precisão. A precisão é o antônimo, é o contrário de achismo. A axologia deveria ser proibida em todas as organizações, principalmente no escritório de advocacia, e principalmente em escritórios que se associaram, se fundiram, se foram adquiridos. Palavra, eu acho que, out, fora, não pode. Cria uma instabilidade muito grande. É melhor dizer, eu acredito. É melhor não. Indispensável. Não fala, eu acho que o juiz vai ser favorável. Acho que, se fala também caras pálidas, politicamente incorreto. Acho que, mas Pedro Bó, antigamente, na minha época, se falava quem é assim, né? Você acha que o juiz vai ser favorável por essa linha de defesa? Por quê? Não tem acho. Não, eu confio, eu estou com uma intuição. Então, pode até valer, mas numa época de relacionamento humano, que está se prosperando por uma atividade de grande performance, alta performance, já vou falar de planejamento estratégico, esses programas devem ser trabalhados. Bom, nessa sequência de transparência, eu já falei um pouco isso, que é o notável saber jurídico, notável saber organizacional. Então, a pessoa que tem grande saber em qualquer área tem que ter uma habilidade, eu já falei isso antes, né? De saber se comunicar com quem não tem tanta habilidade. O problema é que quem tem muito conhecimento tende a ser pernóstico, tende a ser chato, superior, queixo erguido. Então, é difícil. Falar com economista, você deve ter falado com alguns economistas, é terrível, porque eles acham que os cidadãos de uma comunidade é que estão errados, o que está certo é a teoria econômica. E é um viés profissional, mas vale para outras profissões também. Concordo plenamente, professor. Outro ponto é o que a gente chama da benevolência. Também já falei um pouco sobre isso. Seja generoso, compartilhe seu conhecimento, não segure para si, faça um programa de compartilhamento. E um outro ponto cultural é a integridade. É uma virtude. Muitos escritórios hoje já estabeleceram seus códigos de ética. O código de ética é um regulamento que você tem que respeitar e a compliance vai acompanhar se você respeita o código de ética. A integridade é outra coisa. A integridade é de foro íntimo. Não há código de integridade nem código moral. A moral é uma coisa da intenção da pessoa. E como você pode prosperar? Mexendo, incentivando uma cultura íntegra. Certa vez, um dono de um escritório achou que os advogados estavam muito chateados, coisas que estavam acontecendo no escritório, que não eram agradáveis, muito disque-disque. Então, ele falou, vamos fazer uma grande reunião, e também esse fundador também não conversava muito com as pessoas, eles queriam se expressar, não tinha um ambiente. Tá bom. Então, ele propôs, vamos nos reunir uma manhã de sábado e vamos lavar a roupa suja em casa. Pois não. Começou a reunião, 9h. Pois não, senhores, estamos aqui para essa reunião, vamos lavar a roupa suja. Falem à vontade.
um silêncio sepulcral lá na sala. Gente, eu estou aberto, eu estou aqui para reunião. Até que um advogado mais corajoso falou: senhor, a gente veio aqui para falar. Seja o senhor o primeiro a falar. Então, não adianta nada pedir para os outros falarem se a própria pessoa não fala as suas dores, seus dramas, vontades. Isso é importante. É verdade. E vamos lá. Tudo isso te dá um quadro para duas coisas que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. É a questão do planejamento estratégico. Com certeza. Certo? Esse planejamento estratégico, ela demanda o quê? O primeiro ponto que a gente colocou, qual foi a origem da associação? Foi para crescer, foi para ter mais produtos, mais especialidades, foi ter mais aprendizado, mas algumas reuniões iniciais, elas são... A qualquer momento você pode fazer. O que nós queremos ser no futuro? O que a gente quer que o mercado, a opinião pública, os clientes, os prestadores, nós, prestadores, falem de nós no futuro? O que eles vão falar da gente? O que a gente faz agora que não deve fazer no futuro? O que a gente faz agora que devemos continuar fazendo no futuro? São perguntas básicas. Então, a partir daí, pode-se criar o primeiro quadro da chamada intenção estratégica. Sim. Professor, aproveitando sobre o planejamento estratégico deve ser compartilhado com todos da organização ou só para alguns? Isso daí tem que ser algo guardado a 7 chaves? Qual que é a opinião do senhor? Os sócios principais que tenham essa possibilidade de compartilhar seus desejos, suas demandas, respondendo a essas perguntas, né, o que queremos ser amanhã, podem estabelecer um quadro da visão de negócio de futuro, da missão desse escritório, e quais são os valores, não valores simbólicos, mas valores realmente que todos esses sócios compartilham. Precisa-se trazer um facilitador nessas reuniões, pode ser 2 ou 3 reuniões, e estabelece um quadro sobre esses 3 pontos: visão, missão e valor. A partir daí, se desce um nível abaixo. Vamos chamar, então, os advogados não estão presentes na direção do escritório, ou, se for uma empresa, podemos chamar gerentes, o quadro administrativo superior, para que seja compartilhado o que foi, que não é decidido, é uma expressão do desejo, a intenção estratégica dos criadores, fundadores, sócios principais. Muito bem. Esse nível um pouco abaixo toma conhecimento disso que foi estabelecido, né, foi identificado, foi compartilhado nesse nível, e começa a se discutir as principais políticas, as principais estratégias. Então, políticas que vão atender visão, missão e valores. Há quanto tempo são essas políticas? Aí que vem uma outra pergunta que é associada. Um plano estratégico para quanto tempo é? 1 ano, 6 meses, 3 anos, 5 anos? Não. E aí você desce um nível que é o cascateamento. Você apresenta a visão, missão e valores e as principais estratégias. A pergunta para todo o nível: qual é o seu papel nesse quadro? Como você vai vivenciar? Como é que você vai associar os seus valores pessoais com os valores da companhia? Esse é um ponto de haver algum tipo de desligamento. Então, as pessoas, o que você quer ser daqui a 10 anos? Então, isso é mapeado. Pronto. E, finalmente, o tempo. Visão, missão e valores, se precisar mudar todo ano, está errado. As políticas estratégicas e objetivos estratégicos, se tiver que mudar a cada 2 anos, está errado. E as ações e operações, está pronto para mudar a qualquer momento. Desculpa me estender, terminei. Não, imagina, professor, desculpa, para mim eu ficava... Eu queria mais. Corda, né, Gabriel? Imagina, eu adorei a conversa, professor, e eu tenho uma grande admiração pelo senhor. O senhor deu uma aula aqui, assim, eu não aprendi isso na faculdade, nenhuma delas, viu, professor? Então eu só tenho a agradecer. Tem isso, né? E eu já deixo aqui o convite para uma próxima vez para o senhor vir aqui também, para podermos falar de outros temas. E, professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD em Law e por ter compartilhado a experiência com a gente. E eu queria saber se o senhor tem algum contato para deixar quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do senhor, quiser conversar com você. Fica à vontade, o espaço é seu. Eu tenho duas
duas maneiras de entrar em contato. Eu tenho um WhatsApp profissional, é o 11, né, Código de São Paulo, 991-080183. Claro. Outra maneira que eu uso muito é o próprio LinkedIn. Uhum. Então, é só digitar Asapiro1, linkedin.com, né, /Asapiro1. E tem lá, pode mandar uma mensagem, está aberto para isso. É a maneira mais prática. Perfeito. Pode me acessar. Aliás, eu convido para que entrem, no mínimo, no site, tem toda a minha produção, todos os meus trabalhos. Fico muito contente se eu tiver essa oportunidade de ter a visita dos espectadores e ouvintes. Muito obrigado, professor. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, entre em contato com o professor Arão, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho dele, conversar, eu aconselho. Ele, como vocês podem ver, ele é super simpático e atende. Professor, é uma aula com o senhor aqui, viu? Então, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.